Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um ensinamento ao ministério pastoral. Mais um pedacinho do Maná dos Céus, que estamos falando acerca do ministério pastoral. Eu tenho tentado esclarecer por etapa, amados, o que é ser um ministro ou ser um pastor. Homens e mulheres que sejam preparados, vocacionados para exercer o ministério pastoral. Quero vos falar sobre o preparo para o ministério. É indispensável, amados, que o pastor, tanto o homem quanto a mulher que deseja exercer o pastorado como ministro de Cristo, tenham adequada preparação para desempenhar com êxito o seu ministério. É evidente, amados, que preparação ministerial tem vários aspectos, ou tem variado de acordo com a época, que tem variado de acordo com a circunstância e lugar. Porém, todos os servos de Deus que acreditam que têm uma vocação, eles devem buscar se aprofundar nesta vocação. Eu sei, amados, que todos os servos de Deus que escreveram páginas das histórias da igreja foram homens e mulheres preparados adequadamente. O ministério é muito sério, amado, é uma coisa muito séria. Por isso, em primeira condição para exercê-lo, as pessoas que desejam exercer não sejam pessoas inexperientes. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que pessoas que querem exercer o ministério pastoral, o obreiro que quer exercer o ministério pastoral, não deve ser neófito. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Ou que seja alguém que não tem dado provas de que foi vocacionado ou que tenha vocação. Infelizmente, amados, existem pessoas que querem entrar no ministério pastoral de qualquer maneira. Isso acaba se transformando num desastre no meio da igreja. Só deve assumir o ministério pastoral alguém que já tenha demonstrado prova convincente que verdadeiramente tem o chamado de Deus para esse ministério. Deve-se ter muito cuidado, pois não é brincadeira, amado, ser um pastor. Não é brincadeira exercer o ministério pastoral. E nisto está incluso a preparação que se deve dar para exercer a sagrada função. Quem, amados, pode negar ou discutir que o conhecimento da Bíblia é absolutamente essencial para o ministério? A Bíblia é a fonte de toda a verdade espiritual. A Bíblia é a revelação da completa vontade de Deus. O pregador, o pastor, o pesquisador da verdade espiritual deve buscar dentro da Bíblia Sagrada a inspiração divina. A Bíblia Sagrada é um canal através pela qual Deus está transmitindo ao povo a sua vontade.
O pastor deve estar perfeitamente familiarizado com as grandes doutrinas da fé cristã. O pastor deve estar de acordo com os preceitos, deve estar de acordo com as promessas e com a grande revelação do plano de Deus ou da vontade de Deus. Essas devem ser coisas pregadas por um pastor. O pastor nunca deve ignorar que a Bíblia é a própria palavra de Deus em forma de livros. O pastor nunca deve ignorar que Jesus Cristo é a palavra de Deus na carne, mas que a Bíblia é a palavra de Deus em forma de um livro. Que a Bíblia é Deus falando conosco. Que Jesus Cristo é a palavra viva na forma da carne. Que Jesus Cristo é a plenitude da própria palavra de Deus. A plenitude mesma da divindade de Deus. Da divindade de Deus que nele habita corporalmente. Do modo que tratamos a palavra de Deus, assim, amados, também seremos tratados. Assim seremos tratados pelo próprio Deus. Em última análise, Deus nos tratará da maneira como nos tratamos a sua palavra. Recusar-se a ouvir a outro que deseja nos ensinar-nos a palavra de Deus é uma falta de disciplina, amados. Existem muitas pessoas que querem se tornar pregador, mas nunca para ouvir outras pessoas que desejam ensinar. Alguns até ignoram a palavra de Deus, se aprofunda em numerologia, não querem conhecer a teologia de Deus, negar-se a ler mensagem escrita nos livros devocional. Com essa maneira incoerente, contrária à própria palavra de Deus e ao Espírito Santo. Tais pessoas que querem se tornar mestre da palavra necessita conhecer a própria palavra de Deus. Necessita estudar a palavra de Deus. Necessita pesquisar na própria palavra de Deus. Para que eu venha ministrar a vocês, amados. Para que eu venha falar sobre o ministério pastoral. Eu nunca ministrei desta maneira como nos últimos dias tenho ministrado, porque são 40 anos de pesquisa que eu tenho procurado me aprofundar na palavra de Deus. Antes eu não tinha possibilidade de ministrar um estudo acerca do ministério pastoral, porque dentro do seio da igreja, amados, nós pregamos a palavra, nós pregamos mensagem, mas nunca mensagem em forma de estudo. Hoje eu tenho essa possibilidade de utilizar mensagem em áudio para vos falar acerca do ministério pastoral. Então, nós não podemos agir contrário à palavra de Deus, contrário ao Espírito Santo. Tais pessoas que querem exercer o ministério pastoral não pode negar-se a estudar a palavra de Deus. Não pode ignorar a teologia, embora a teologia, amados, de alguma maneira, muitas vezes está distorcida, mas é necessário conhecermos.
a Deus, então é necessário estudarmos por etapa. Eu tenho procurado trazer desta maneira, amados. Pessoas que têm me acompanhado pela rede social percebem que eu falo sobre o ministério pastoral, trazendo junto ao ministério pastoral também a mordomia cristã. E também falando sobre as parábolas de Jesus, que são as mensagens diretamente pronunciadas pelo Senhor Jesus. Então, é esperado que aquele que quer exercer o ministério, que se aprofunde neste ministério. Mas infelizmente existem muitas pessoas que querem praticar o ministério, mas recusam-se a receber censura, recusa-se a receber instrução, espera dos ouvintes que se deixe ensinar, recusando-se a ouvir, pede, no entanto, a outros que lhe dê ouvido, quando eles mesmos não querem dar ouvido à própria palavra de Deus. Quanta incoerência, amados! Algo que aprendi em quase 40 anos de estudo ou do exercício do ministério pastoral foi que só posso dar aos outros o que tenho. Se não tenho nada, o que poderei dar? Se não tenho o que dar, como então poderei dar? Como ministro, como aquele que deseja ensinar teologia a outras pessoas, é necessário me aprofundar também na teologia. Embora eu nunca fui um teólogo, eu nunca me formei em teologia, mas tenho me aprofundado, tenho estudado, tenho buscado, mediante análise profundo, adquirir o conhecimento. Então eu me vejo como um aluno, ainda aprendendo, para vos transmitir aquilo que eu tenho aprendido. Não sou mestre, amado, sou pregador. Então, para ensinar a outro, eu preciso ler, eu preciso entender o que estou lendo. Ler também é preparo, estudar é preparo, ensinar é coerência. Mas para ensinar, é necessário armazenar conhecimento dentro de cada um de nós. O próprio Jesus foi ensinado pelo Pai. Ele disse: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João capítulo 12, verso 49. No livro de João, capítulo 14, verso 10, está escrito: não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim fazem as obras. Então, amados, diletos irmãos, o ministério pastoral é um ministério de grande importância. Exercer o ministério pastoral, muitas pessoas querem exercer o ministério pastoral, mas não querem pagar o preço. Querem se tornar bispo, pastores. Alguns até se intitulam de apóstolo, profetas de Deus. Mas muitas vezes, ao analisarmos profundamente tais homens e mulheres, vemos que existe um vazio na alma e no conhecimento dessas pessoas. Falar da importância
da palavra de Deus, é necessário também falar sobre a teologia para o ministério pastoral. Teologia é a mesma coisa que falar da importância da palavra de Deus, amados. Então você quer exercer o ministério pastoral? Busque adquirir conhecimento. Não estou falando para você se tornar um teólogo, um mestre em teologia, mas busque o conhecimento, analise, se aprofunde um pouco na teologia, para conhecer na profundidade a própria palavra de Deus, para exercer o ministério pastoral. Este, amado, é mais uma ministração do presbítero Gregório, falando sobre o ministério pastoral. Que Deus vos abençoe abundantemente. Na minha próxima ministração estarei me aprofundando um pouquinho mais no ministério pastoral. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.